Proposições compostas. Uma proposição composta é aquela em que proposições simples estão ligadas ou estão relacionadas por meio de conectivos, chamados de conectivos lógicos ou funções lógicas. Por exemplo, todos os brasileiros são honestos e todos os alemães são calmos. Temos ali uma proposição simples, todos os brasileiros são honestos, um conectivo, o e aí outra proposição, todos os alemães são calmos. Alguns paulistas são estudiosos ou alguns cariocas são estudiosos. Aí o conectivo é ou. Se os mineiros gostam de leite, então os gaúchos gostam de churrasco. Aqui você tem que prestar atenção porque é o par se, então, que está fazendo a conexão entre as proposições simples. O valor de verdade de uma proposição composta depende do valor de verdade de cada proposição simples que a constitui e do tipo de conectivo que liga as proposições. Por isso que o conectivo é chamado de função, porque ele promove uma transformação naquele grupo de proposições simples. As regras de inferência dos conectivos são dadas por tabelas verdade, que mostram o que inferir de proposições compostas. Então a gente vai ter que entender como é que se monta uma tabela verdade. Uma tabela verdade, ela tem 3 componentes. As colunas para cada variável que indica cada proposição simples e o seu valor de verdade. Uma coluna que indica o valor de verdade que resulta de toda a proposição composta, que a gente chamaria isso de conclusão, se a proposição composta fosse considerada um argumento. E as linhas que indicam todas as combinações possíveis de valores de verdade entre as proposições individuais. Quantas linhas nós vamos ter? 2 elevado ao número de variáveis. Se eu tenho 2 variáveis, 2 elevado a 2, 4. Se eu tenho uma variável, 2 elevado a 1, 2. Se eu tenho 3 variáveis, 2 elevado a 3, 8. Lembrando que cada variável corresponde a uma proposição simples, como a gente vê aqui, ó. Né? As proposições são representadas por letras minúsculas, então P representa João é honesto, Q representa as borboletas nascem por metamorfose das lagartas, E representa hoje chove. E você poderia começar com qualquer letra minúscula, A, B, C, W, X, Y, T, U, V, né? Usamos V para indicar que a proposição é verdadeira, F para indicar que é falsa e numericamente 1 para o verdadeiro e 0 para o falso. Obviamente aqui a gente está numa lógica clássica, em que só é possível assumir 2 valores, verdadeiro ou falso, 0 e 1, também chamado de lógica binária. Os conectivos, eles podem ser representados por diversos símbolos. Nessa aula, a gente vai mostrar vários símbolos. O primeiro que a gente mostrar é o que a gente vai procurar usar nos exercícios. Suponha que são verdadeiras. Todo brasileiro é honesto, todo alemão é calmo. Então, a proposição todo brasileiro é honesto e todo alemão é calmo também é verdadeira. E esse é o conectivo E, né? Olha lá, comprei batata e comprei tomate. Se os dois são verdadeiros, vai dar verdadeiro. A gente tem que lembrar que, em português, a conjunção E não relaciona somente proposições. Então, às vezes, você consegue transformar uma declaração, uma frase, uma oração, né, que tem um E, em 2, né? Ok? E às vezes não. Tá? Então, vai prestar atenção nisso. Também, como a gente aqui está com uma preocupação com programação, você ouve quem está te propondo o programa falar em português e você vai traduzir isso num código em linguagem que, na verdade, é um código lógico, você tem que prestar atenção porque outras conjunções aditivas também têm a função lógica E, como mas também, como também, além de, além disso, além daquilo, tanto quanto, bem como. Vamos dar um exemplo? Patrício comprou a casa e Patrício a mobiliou por inteiro. Mesmo significado para Patrício não só comprou a casa, mas também a mobiliou por inteiro. Patrício, além de ter comprado a casa, a mobiliou por inteiro. Patrício tanto comprou a casa quanto a mobiliou por inteiro. Tudo isso teve valor aditivo do E aí.
Aditiva e negativa. A gente tem essa possibilidade, né, de conjunção aditiva com valor negativo em português, que é o nem. Nem Patrício comprou a casa, nem Mariana vendeu o apartamento. Patrício não comprou a casa e Mariana não vendeu o apartamento. Você pode dizer de duas maneiras. Todo brasileiro é honesto, todo alemão é calmo. Então agora vamos representar essa proposição, né? Seja P a primeira, Q a segunda, P.Q representa a proposição composta todo brasileiro é honesto e todo alemão é calmo. Então, se P é verdadeiro, Q é verdadeiro, P.Q igual a V. P e Q são verdadeiras. E essa é a função E ou função AND em inglês, como a gente vai ver depois. Para analisar todas as possibilidades dos valores de verdade que as proposições P e Q podem assumir, usamos a tabela de verdades, ou simplesmente tabela verdade. Olha aí a função E. Então você tem, vamos dar uma olhadinha com calma. Olha só, segue aqui comigo. Você tem uma coluna para o P, uma coluna para o Q e uma coluna para P e Q. Então, duas variáveis e uma coluna a mais para a conclusão. As variáveis vão ter que assumir todos os seus valores de verdade. FV, FV, e aqui você vai seguir FF, né? Falso e falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. A gente gosta de pôr nessa ordem, depois você vai ver com números, né? Que dá a ordem dos números binários. E como é que é a definição da função E? Ela só dá verdadeira quando as duas entradas, ou todas as entradas, forem verdadeiras. Nos mais casos, ela vai dar falso. Vamos lá. Função E como uma multiplicação. Ela é conhecida, então, pelo seu nome em inglês AND e é também chamada de produto lógico. Vamos lá. Depois, se dermos para F o valor 0 e para V o valor 1, nós vamos ter o quê? Essa tabelinha verdade aqui, ó. 0, 0, 0 vezes 0, 0. 0, 1, 0 vezes 1, 0. 1, 0, 1 vezes 0, 0. 1, 1, 1 vezes 1, 1. Então, é a mesma situação do produto. Ok? Vamos lá. Na literatura, além do ponto, também usamos o circunflexo. Na verdade, ele é um pouquinho mais alto que o circunflexo para representar o conectivo E. A gente chama isso mesmo de E. P e Q. Você vai encontrar também dessa forma. Quando usamos a lógica para implementar circuitos, né? Também usamos símbolos. Abaixo o símbolo para a porta AND, no qual as entradas são os valores de verdade das proposições P e Q. E na saída está o resultado da composta P.Q. Então está aí, né, o símbolo da porta AND. Aqui, né, é um ovinho, né, ou pode ser uma meia-lua, uma laranja cortada no meio. Duas ou mais entradas, se fosse P, Q, R, teria P, Q, R, né, 3 entradas. E a saída P e Q. Quando você olha um chip, muitas vezes o que ele tem lá dentro são portas lógicas. Olha a porta aí aqui, né? A entrada no pino 1, a entrada no pino 2 e a saída P e Q no pino 3, tá? A mesma coisa, essa aqui, ó, ele tem 4 portas, um pino é reservado para terra, né, 0 volts, outro para alimentação, pino 14. Então, se você... E esse aqui é o chip, é um chip antigo, né? CMOS 4081.